Olá, tudo bem? O grande erro que os pregadores cometem em considerar este dia como sábado. É isso mesmo, eu estou falando de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Assim está no texto da Nova Almeida atualizada NAA. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz como de trombeta. A voz de trombeta era a voz de Cristo, quando ele voltou na ilha de Patmos. E o que acontece? Até com esses pregadores da graça, gente, eles estão num tremendo erro, eles estão cometendo o mesmo erro dos seguidores de Moisés, eles estão igual à religião, eles são religiosos também. Eu fiquei sabendo que um grande pregador da graça, eu não vou falar o nome dele, ele considera esse Apocalipse capítulo 1, versículo 10, esse dia do Senhor, como sábado. Que sentido tem sábado? Se você ler todo o livro do Apocalipse, você vê os 7 selos da carta de Daniel quebrado, as 7 trombetas tocadas, os 7 flagelos, o juízo aqui, juízo ali, foi contra aquele povo, os tronos que estavam preparados para julgar as 12 tribos, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, como que pode? Apocalipse 14, versículo 7, que o juízo tinha chegado? Por isso que o Evangelho Eterno foi estabelecido. Olha aqui, olha o erro que é considerar Apocalipse 1:10 como o dia do Senhor, sábado. Veja, é erro geral, mas principalmente dos gentios. Essas pessoas que se reúnem dessas chamadas igrejas não são judeus, são pessoas gentias, gentílicas, são pessoas estrangeiras. Se para contextualização, que não existe mais isso hoje, mas para contextualização, essas pessoas que frequentam essas chamadas igrejas, essas pessoas pertencem à nação gentílica, não à nação de Israel. Isaías capítulo 58, versículo 13 e 14. Abre aspas. Se vigiarem os seus pés para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem ao sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, olha aqui, santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs. Olha o pulo do gato no versículo 14. Então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria, e eu os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o disse. E aí? Jacó foi pai das 12 tribos de Israel, não é isso? Depois Jacó não passou a se chamar Israel, se eu não estiver enganado? E o que os gentios, então, chega aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, sendo que Pedro diz que o dia do Senhor viria como ladrão, Paulo diz que o dia de Cristo viria, Paulo diz que aquela pessoa que estava tendo sexo com a sua madrasta, lá em 1 Coríntios 5, ele diz que era para entregar a carne daquele camarada para o Satanás, para os que tinham as leis de Moisés para julgar, para sentenciar, para acusar, mas que o espírito estivesse pronto para ser salvo no dia do Senhor. E aí? Aí quando você chega em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, João disse, no versículo 9, eu estava na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus. Aí quando você vai em João capítulo 21, versículo 22, Jesus disse a Pedro, Pedro, se eu quiser que João permaneça vivo até que eu volte, que importa? Aí você lê Apocalipse 1:10, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, eu estava no Espírito no dia do Senhor. Aí o dia do Senhor de Apocalipse é sábado? Hein, gentil? Ei, não, o dia do Senhor lá atrás, que consideravam como sendo o dia do Senhor sendo sábado, que diz que ele descansou no sábado, mentira, que espírito não se cansa. Aí você pega isso e traz para dentro dessas chamadas igrejas, pregador da graça, até você, pregador da graça,
você que fala que Jesus já voltou, você que fala que a escatologia já foi consumada, aí você vem, pega Apocalipse 1:10 e fala que aquele dia do Senhor era sábado para os judeus. Para com isso. Para com isso. O dia do Senhor foi dia de ira, dia de indignação, dia de toque de trombetas. Quantas trombetas foram tocadas no Apocalipse? Dia de flagelos. Quantos flagelos teve no Apocalipse? Daniel, capítulo 12. Daniel querendo saber quando aconteceria aquilo. Cristo, aquele que estava representado com o homem vestido de linho, disse Daniel, cele as palavras desse livro até o tempo do fim. Diz que Jerusalém seria destruído, o povo santo seria destruído. Quando aconteceu a destruição do povo santo? Aí você vai lá e vê os 7 selos do livro selado que foi quebrado pelo Cordeiro. Tudo referente às tribulações, às aflições que estavam acontecendo durante o dia do Senhor. Aí você vem falar que esse dia do Senhor é sábado. Se os judeus falar, até aí, tudo bem que os judeus, a Bíblia foi escrita de judeu para judeu. Mas você, sendo um gentil, você falando que tudo se cumpriu, e você ainda tendo na sua cabecinha que Apocalipse 1:10 era sábado, aí é demais, né? Porque sábado aqui Isaías fala, no versículo 14, vou ler, finalizar aqui, versículo 58, capítulo 58, versículo 14, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria, eu os farei cavalgar sobre os altos da terra e os sustentarei com a herança de Jacó, seu pai, porque a boca do Senhor o diz. Então o dia do Senhor, sendo sábado no Velho Testamento somente, porque no Novo Testamento, nos livros históricos de Mateus até João, depois nos livros nas epístolas paulinas, nunca se comemorou o dia do Senhor, nem sábado e nem domingo. Nunca. Porque jamais Paulo iria ensinar isso aos gentios, porque Paulo foi resgatado da lei, Paulo foi resgatado no legalismo. Como é que Paulo iria levar os gentios a obedecerem, a seguir cerimônias e cultos que eram prestados pelos judeus? De forma alguma. Mas nas Bíblias de estudo está lá que o dia do Senhor era considerado por causa da ressurreição de Cristo. Aonde está isso? Mostra, coloca no comentário, fica à vontade, pode procurar pode procurar de Romanos até Hebreus, faz de conta que Hebreus foi escrito por Paulo. Pega essas 14 epístolas e veja se algum desses. Não, mas lá em Atos 16, versículo 7, Atos, versículo 16 e 17, era no primeiro dia das semanas que eles se reuniam no domingo. Mas em 1 Coríntios 16, 2, era no primeiro domingo que eles se reuniam. Não tem nada a ver ser o dia do Senhor domingo. E aqui, por isso que o grande erro que os pregadores cometem em considerar esse dia como sábado, eles tiraram lá das profecias do Velho Testamento e trouxeram. Como que quando você lê Apocalipse 21, versículo 5, Cristo disse, estou fazendo nova todas as coisas. Fazer nova todas as coisas é pegar algumas coisas velhas e colocar ali? Não. Vi novo céu e nova terra, no versículo 1, é trazer os velhos costumes, as velhas cerimônias? Não. Assim foi no dia do Senhor. Porque no dia do Senhor, Jesus disse a João, a Pedro, lá no capítulo 21, versículo 22 de João, Pedro, se eu quiser que João fique vivo até que eu volte, e Jesus voltou com os seus anjos, de uma forma espiritual para quê? Não foi exatamente para o seu tribunal, não foi para julgar as 12 tribos de Israel, como ele anunciou em Mateus 19, versículo 27 e 28, e também em Lucas, agora que eu esqueci outra passagem. Então isso é um grande erro, principalmente desses pregadores da graça, que eles já estão dando aqui já. Os caras estão atrasados, a graça é maravilhosa, falar da graça mas você tem que atualizar, você tem que avançar no entendimento, você tem que deixar, você parou no meio do caminho.
Você tem que concluir esse entendimento aí. Você fala da escatologia, tudo bem, parabéns, mas então conclua, mostra para as pessoas qual o verdadeiro significado da escatologia, qual o verdadeiro significado da volta de Cristo. Ah, Cristo já voltou, por quê? Ah, voltou porque está escrito aqui, por isso que Não, você tem que mostrar que o dia do Senhor foi a volta dele, foi o dia de Cristo, foi o dia de Deus, tá bom? Então vou deixar essa mensagem com você, e se foi útil, não esqueça, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, dá essa forcinha aí, até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir, tá bom? Tchau!